Oi, gente, que prazer mais uma vez poder estar aqui e falar com vocês um pouquinho sobre as minhas impressões. E hoje, especialmente esse sábado de carnaval, é um dia muito significativo para mim, porque me traz muitas boas lembranças. Foi num sábado de carnaval que eu e minhas duas irmãs nos batizamos na igreja, nos tornamos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso já faz bastante tempo. Isso foi há 43 anos. E desde então, nossas vidas foram transformadas. Começou ali, naquela decisão de nos tornarmos membros da igreja. Começou ali o nosso processo de conversão, o nosso processo de redenção. E é impossível chegar no mês de fevereiro, nessa época de carnaval, não lembrar da euforia de Recife, das ruas e a euforia que tinha em nosso coração. O Espírito Santo ardendo e dizendo, segue esse caminho. Éramos muito jovens, não sabíamos o que viria pela frente, mas nós somos obedientes. E hoje, seguimos firmes nesse Evangelho, recebendo as bênçãos, seguindo a vida com as nossas aflições, provações, mas felizes, porque temos promessas grandiosas. Temos uma terra prometida à frente. Eu espero que vocês estejam bem e eu vou te contar que vale a pena esse Evangelho. Vale a pena ser obediente. Vale a pena chegar no final da vida e dizer, eu escolhi a boa parte. Escolhi a boa parte, independente das provações que eu tive, independente do que eu tive que renunciar. Eu escolhi a boa parte. E por isso, a minha alma foi redimida. Por isso eu estou em paz. É isso que a gente vai ver hoje na nossa lição, porque a gente vê Leí no final da vida, sabendo que ele tem pouco tempo de vida, e ele faz essa despedida em 2 Néfi, no capítulo 1 e 2, esse lembrete, né, essas palavras finais que todo mundo diz que são as mais importantes na hora da morte, é aquilo que você gostaria que as pessoas soubessem, é aquilo que você vai dizer. E Leí faz isso, né? E ele fala com seus filhos. E é muito lindo porque Leí fala, ele relembra tudo que o Senhor fez por eles, como o Senhor os livrou e como o Senhor os conduziu a uma terra de promissão e uma terra de liberdade. E como o Senhor preservou a vida no deserto, né? Quantos milagres eles presenciaram. Então, Leí relembra aos seus filhos como eles foram favorecidos pelo Senhor, como eles foram abençoados. E eu fiquei pensando que de tempos em tempos nós precisamos fazer o mesmo. A gente precisa ir lá, anotar as nossas bênçãos e depois relembrá-las. Lembrar que naquela situação difícil que você não via saída, que todas as portas diziam não, de repente apareceu um sim. Foi o Senhor do seu lado. Aquele momento que você achava, não, eu não suporto isso eu não vou aguentar. Mas você superou e muito melhor do que pensava, porque o Senhor estava ali do seu lado. Então, irmãos e irmãs, de tempos em tempos, nós precisamos contar as nossas bênçãos. Nós precisamos relembrar quando o Senhor veio em nosso socorro, nos nossos desertos da vida, e como Ele nos levou para as nossas terras prometidas. E quantas terras prometidas nós ainda temos adiante de nós. E uma coisa que Leí fala, ele diz que teve uma visão, e ele viu Jerusalém ser destruída. E olha, isso foi 588 anos antes de Cristo. Lembrando que eles haviam saído por volta dos 600 anos antes de Cristo. Então, 12 anos se passaram, Jerusalém foi destruída. O Senhor poupou a vida deles. E, gente, é impressionante você fazer a correlação do livro de Mórmon com a Bíblia, ver o que acontece lá, né, com o rei Nabucodonosor chegando, né, levando o povo cativo, incendiando a cidade. Todas as atrocidades que acontecem em Jerusalém, a gente pode acompanhar em uma leitura paralela com a Bíblia e com os historiadores. E as datas, os eventos casam perfeitamente.
Então Leí fala para eles, olha, o Senhor nos salvou. Se tivéssemos ficado em Jerusalém, teríamos sido destruídos com eles. O Senhor é bom demais, Ele é misericordioso. Mas às vezes a gente não enxerga, a gente não tem a proporção, a dimensão que tem o nosso Pai Celestial. Eu encontrei uma citação muito interessante no manual que diz assim, do presidente Hunter, nesse manual que eu falei para vocês, ou do livro de Mormon, que é o manual do aluno. E diz assim, o Elder Hunter, Deus sabe o que nós não sabemos. Olha que lindo, né, gente? E vê o que nós não enxergamos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, isso está em Isaías 55:8. Se tiverdes problemas em casa com filhos rebeldes, se sofreis reveses financeiros e tensão emocional que ameaçam vosso lar e vossa felicidade, e tendes de enfrentar a perda de uma vida ou saúde, que paz seja com vossa alma. Nós não seremos tentados além da nossa capacidade de resistir. Nossas digressões e desapontamentos são o caminho estreito e apertado que conduz ao Senhor, conforme cantamos em um de nossos hinos prediletos. E quando torrentes tiverdes que passar, o rio do mal não vos poderá tragar, pois ele que pode a tormenta acalmar, seus santos queridos virá resgatar. Gente, que lindo isso, né, que disse um profeta do Senhor, presidente Hunter, e saber que o Senhor nos resgata. E é isso que Leí diz nessa mensagem. Ele fala exatamente sobre esse resgate que faz o Santo de Israel, que faz o Messias. Esse resgate que ele fez por mim, por você, que fez por todos nós. Esse resgate físico, quando tirou eles de Jerusalém, e esse resgate espiritual, que veio através do sacrifício expiatório de Cristo. E olha que a gente está falando sobre um Cristo que ainda ia nascer na terra, que ainda ia expiar por nossos pecados, mas a sua expiação é infinita, ela independe de tempo, de épocas. Então, gente, é maravilhoso, porque quando eles saíram de Jerusalém, eles não sabiam o que aguardavam. Então a gente não consegue ver muitas vezes a nossa terra prometida. Às vezes a gente só vai ver a dificuldade do caminho. E Leí fala exatamente isso, que o Senhor os poupou, que o Senhor os libertou. E é muito interessante porque é como se Leí nessa despedida estivesse fazendo um pouco do que fez Israel com seus filhos. É um pouco do que fez de dar aquela bênção individual para cada um, de fazer promessas, muito parecido com a nossa bênção patriarcal. E ele fala o quanto ele temia por Lamã e Lemuel, como ele sentia seu coração afligido. Ele usa muitos verbos de ação, como levantai-vos, né, sacudir do pó, acordar, despertar, né, libertar dessas correntes que amarravam. Né? E a gente pensa assim, essas correntes que amarravam Lamã e Lemuel, que correntes seriam essas? Essas correntes do pecado. E como Satanás, ele aprisiona. Mas é interessante que o Satanás, ele não tem poder sobre nós, a não ser que a gente permita. E eu encontrei uma outra citação nesse mesmo manual de Joseph Smith, que eu gostei muito, que ele diz assim: o diabo não tem poder sobre nós, exceto se o permitirmos. No momento em que nos rebelarmos contra qualquer coisa que vem de Deus, o diabo exercerá seu domínio. Então, gente, quando é que começa esse domínio do Satanás sobre nós? Quando nos rebelamos. E aí deixamos de ser obedientes. E aí entramos no caminho da iniquidade. Nos rebelamos contra a doutrina do Evangelho, começamos a racionalizar o que fazer, o que não fazer, apontamos o dedo para os líderes, para os profetas vivos,
E aí começa a nossa rebelião, aí começa a nossa apostasia individual. É nesse momento que essas cadeias do pecado entram na nossa vida. É nesse momento que a gente se vê cativo. E é isso que Leí fala para os seus filhos. Ele teme para os seus filhos, ele teme por sua geração futura. E isso, gente, ficou tão marcado nessa aula. E a gente lembra do discurso do Helder Godoy na última conferência, quando ele falava que uma decisão de se afastar do Evangelho pode impactar todas as nossas gerações futuras e pode bloquear essas bênçãos. É isso que Leí está falando para os seus filhos, né? Para que eles não caiam na incredulidade, para que o Senhor realmente possa abençoá-los. Ele está advertindo com relação à dureza do coração deles. Mas eu pergunto, será que era só Lamã e Lemuel? E nós, será que às vezes não somos duros de coração? Será que não somos insensíveis? Quantas vezes a gente tem dificuldade de perdoar o nosso irmão, de perdoar o nosso próximo? Quantas vezes a gente guarda rancor, guarda mágoa? Então a gente precisa ter muito cuidado com a dureza do nosso coração. Ou quantas vezes a gente bloqueia essas bênçãos para as nossas gerações futuras. Na hora que eu decido, eu estou com raiva de tal líder, o fulano não me cumprimentou, está difícil demais guardar esse mandamento. Ou quando eu começo a cometer pecados e começo a dar desculpas, e de repente eu deixo de levar o meu filho à igreja. Eu privo ele das bênçãos de frequentar uma primária. Dos meus filhos jovem, adolescente, de crescer com a juventude de Sião. De estar como hoje, em dias tão difíceis e turbulentos como é o carnaval, protegidos em um acampamento de jovens. Então que a gente possa realmente pensar na nossa posteridade. As minhas escolhas, como vão interferir na minha posteridade? E Leí fala isso, né? E aí Leí, ele fala sobre Nefe. Ele fala sobre a obediência de Nefe, que Nefe sempre esteve lá, obediente, que Nefe sempre foi fiel. E que os irmãos fizeram Nefe sofrer muito. Quantas tribulações Nefe passou. E que Nefe, ele se aproximou de Deus. E ele buscou isso. Né? E ele fala que se eles estiverem com Nefe, eles vão estar em segurança. Gente, ele estava dizendo, Nefe será o próximo profeta. Fiquem do lado dele. Apoiem o profeta. E nós, será que apoiamos o profeta? Será que ouvimos o que o profeta vivo tem falado para a gente? Será que estamos atentos às suas palavras? E eu gostei tanto quando Leí, ele fala sobre Zorã. Ele fala que Zorã foi um verdadeiro amigo para Nefe. E eu fiquei pensando assim, porque não existe detalhes, não se fala muito sobre essa amizade. A gente sabe que é um resumo dos acontecimentos. Mas quando ele fala desse verdadeiro amigo, eu imagino que Zorã foi um suporte. Foi aquele apoio que Nefe deve ter precisado em muitos momentos difíceis. Foi aquele apoio, talvez, quando nos desertos, né, que eles estavam passando, e quando ele quebrou o arco, talvez estivesse Zorã lá do lado dele, incentivando ele a encontrar caminhos. Quando ele foi amarrado no barco, talvez Zorã foi um daqueles que estava implorando para que os irmãos usassem de misericórdia. Então a gente vê a influência que tem um bom amigo. E a influência que tem as pessoas quando apoiam os líderes. Quando nós apoiamos nossos líderes, quando nós apoiamos um profeta. Quando nós estamos ali para orar por ele. Para apoiar no que eles precisarem. Para obedecerem. E Zorã foi exatamente isso. E por conta dessa obediência de Zorã e dessa fidelidade como amigo, Leí faz uma promessa. Que as gerações de Zorã, se guardassem os mandamentos, se ficassem do lado de Nefe, se ficassem do lado do profeta, elas estariam seguras. Que a gente possa lembrar, se eu estiver do lado do profeta, a minha geração estará segura. E aí, gente, é tanta coisa linda que, olha, difícil demais, porque dá vontade de ler cada versículo. E Leí, ele fala assim, no segundo Nefe, no capítulo 1, no versículo 15. Mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno.
eu contemplei a sua glória e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. Então, olha só, Leí sabia que ia morrer, ele disse que ia pelo caminho que não tem volta, mas não era a morte física que preocupava ele. A preocupação de Leí sempre foi com o bem-estar das almas, o bem-estar eterno. E é exatamente isso que ele fala. Ele fala que ele foi redimido. Ele teve essa redenção da alma do inferno. Ou seja, ele foi redimido dessa morte espiritual. E nós? Será que deixamos o Senhor redimir as nossas almas? Será que deixamos o Senhor nos transformar? Porque Leí foi transformado. Ele era um profeta de Deus, ele era humano, ele também teve erros. Mas ele perseverou, ele foi o mais obediente que pôde, ele se esforçou, e é isso que fala o Evangelho. É um evangelho de esforço. Ele fez o melhor que podia. E o que acontece? Ele contemplou a glória do Senhor. E ele diz que foi envolvido pelos braços de seu amor. Eu não tenho dúvidas que o Salvador nos envolve com seus braços de amor. Que maravilhoso é sentir o amor do Salvador. E ele ama todos nós. Que maravilhoso é sentir o amor do nosso Pai Celestial por cada um de seus filhos. Assim como Leí tem um amor por cada um de seus filhos, ele chama cada um pelo nome. E ele estende esse amor a outras pessoas, como a Zorã, que nem era membro da família. Ele demonstra a preocupação dele por cada um. É assim o nosso Pai Celestial, ele nos conhece, ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Confie nele. Confie. Busque a ele. Peça para sentir esse amor e ser envolvida por ele. Eu não tenho dúvidas que você sentirá. E ele fala ainda, sobre a obediência, a importância de ser obediente. Ele fala sobre a dureza de coração. A dureza de coração traz maldição. A obediência aos mandamentos traz bênçãos. E ele fala ainda uma promessa profética. Se guardares os meus mandamentos, prosperareis na terra. Mas se não guardares os meus mandamentos, sereis afastados da minha presença. Gente, essa é uma promessa que foi feita por todos os profetas, de geração em geração. Se guardar os mandamentos, prosperareis na terra. A gente não pode duvidar de um profeta. E aí ele continua esse despertar, esse chamando os seus filhos. Eu diria que é até redundante, porque ele repete várias vezes. E se fossem nossos filhos, também repetiríamos. E é como o nosso Pai Celestial faz conosco. Dá uma e outra escritura, um e outro profeta, um e outro líder da igreja. E eles estão sempre repetindo e repetindo. Porque nós precisamos da repetição para aprender. E aí, ele fala E agora, meus filhos, Lamã, Lemuel e Sam, e também vejo meus filhos, que sois filhos de Ismael, eis que se derdes ouvidos à voz de Nefe, não perecereis. Ou seja, se derdes ouvidos à voz do profeta, não perecereis. Está lá no 28, gente. E se o escutardes, eu vos deixo uma bênção, sim, minha primeira bênção. Mas aí ele diz, mas se vocês não escutares, eu retiro a minha bênção. Quando a gente vai para o capítulo 2, é maravilhoso, porque ele fala especificamente para Jacó. E a gente sabe que Jacó, ele nasceu num deserto. Ele não teve as mordomias ou as comodidades de Jerusalém. Ele nem conheceu Jerusalém. E é isso que ele fala. Eis que na tua infância sofreste aflições e muito pesar por conta da dureza de teus irmãos. Ou seja, você não estava ali nas regalias, você sofreu toda espécie de aflições do deserto e também lidou com a oposição, a dureza dos irmãos. Ele cresceu vendo essas brigas, essa discórdia. E no versículo 2, não obstante Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus, e ele consagrará tuas aflições para teu benefício. Olha só,
Talvez Jacó ele não teve as mordomias ou o conforto de Jerusalém, mas ele teve algo muito mais grandioso que ele aprendeu em meio às aflições, a conhecer a grandeza de Deus. De repente, Lamã e Lemuel teve todas as comodidades, mas não conseguiu reconhecer a grandeza de Deus. E Jacó, no meio das aflições, conseguiu perceber. E o interessante é que Jacó também tem escolha. Ele cresceu nessa oposição, ele podia ter dito, não, eu vou lá para o lado dos meus irmãos, eu vou me rebelar, eu vou também amarrar Nefe, eu vou tentar tirar a vida. Mas ele fez a melhor escolha. E ele escolheu reconhecer a grandeza de Deus, conhecer essa grandeza. E aí ele faz uma promessa para Jacó: tua alma, portanto, será abençoada e viverás em segurança com teu irmão Nefe. Ou seja, viverás em segurança com o profeta. E teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Sei, portanto, que foste redimido por causa da retidão do teu Redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos para trazer salvação aos homens. Jacó escolheu a melhor parte, mas ele foi redimido por causa de um Redentor. Todos nós fomos redimidos por causa de um Redentor, por causa de Cristo, esse mediador. Ele fez esse trabalho. E contemplaste a sua glória em sua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto o serão aqueles justos que ele ministrará na carne. Ou seja, ele está falando sobre o Cristo que viria. Ele pôde contemplar esse Cristo que ainda ia nascer. E Jacó seria tão abençoado quanto aqueles que teriam a oportunidade de ver o ministério do Salvador. E aí, gente, ele fala sobre que tudo foi preparado desde o início dos tempos. E que essa queda do homem e a salvação é gratuita. E ele fala a importância de distinguir o bem do mal. Nesse momento, no capítulo 2, Leí está dando uma verdadeira aula sobre o plano de salvação. E, gente, que precioso é ter esse capítulo 2. Quanta doutrina nós temos aqui. Porque ele vai falar desde a pré-existência, desde Cristo, desde a sua redenção. Ele vai falar de Adão e Eva. Ele vai falar do fruto proibido, da queda de Satanás. Ele vai falar da árvore da vida, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto proibido. Ele vai falar sobre essa oposição, ele vai falar sobre essa queda como necessária para que os homens existissem. O que eu gostaria que a gente pudesse fazer uma reflexão e perceber, esse capítulo 2, né, de 2º Nefe, ele tem doutrinas puras do Evangelho que foram perdidas, que na Bíblia foram retiradas. A gente sabe muitas coisas que foram claras e preciosas, e essas coisas que não eram convenientes que o homem tivesse conhecimento, elas foram, vamos dizer assim, retiradas, evaporadas. A gente sabe disso. E o que aconteceu? O livro de Mórmon veio para restaurar essas doutrinas e para esclarecer também coisas que não são claras na Bíblia, como o plano de salvação, que nós vivíamos antes de virmos a esse mundo, e que um anjo caiu do céu, que está lá em Apocalipse, e que a gente encontra espalhado pela Bíblia, e aqui a gente encontra numa linha linear. A gente encontra numa sequência lógica. Desde quando Satanás foi expulso, desde quando ele veio para a terra, desde quando o Senhor deu arbítrio ao homem, a liberdade de escolher. Esse é um princípio divino. Aqueles que tiram a nossa liberdade não são de Deus. Quem tenta tirar a liberdade do homem, privar o homem das suas escolhas, é o Satanás. Foi isso que ele se ofereceu lá no grande plano da pré-existência. Então, essa liberdade de vir à terra, Deus não forçaria nenhum de seus filhos, mas nós aprenderíamos por nossas próprias experiências. Aprendemos através da oposição. Aprendemos que a queda foi necessária e que nenhum de nós está condenado ao pecado de Adão. E que temos o Cristo que nos redimiu dessa queda física.
E é interessante porque ele fala isso, né? Sobre essas coisas se tornarem conhecidas para o mundo. Que nós temos um Cristo, um Salvador, um mediador. O mundo não sabe disso. E o mundo muitas vezes prega, gente, não existe pecado. Existem correntes aí da psicologia, né, que ensina isso. Mas por que você sentiu pesar? Não existe pecado. E ele fala, peraí, mas se não existe pecado, não existe lei. Se não existe lei, não existe Deus. São coisas tão lógicas e que o mundo depende de ideologias tão contrárias, porque esse é o objetivo do Satanás, destruir a doutrina pura de Cristo, que a gente encontra aqui nesse capítulo 2 de 2º Nef, tão claro e tão detalhado. A gente entende o nosso propósito de vir à Terra. E ele fala aqui no versículo 11, né, que porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma. Pois se fosse um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção nem incorrupção, nem felicidade nem miséria, nem sensibilidade nem insensibilidade. Todas as coisas seriam criadas em vão, não existiria a justiça de Deus. Né? Porque se você disser que não há lei, você vai dizer que não há pecado. Se não há pecado, não há retidão. Não há retidão, não há felicidade. Não há felicidade, não há Deus. E ele diz, eu digo essas coisas para vos proveito e instrução, pois existe um Deus que criou todas as coisas. E ele diz que era necessário até haver um fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e outro amargo. E aí ele diz no 16, o Senhor Deus concedeu, portanto, que os homens agissem por si mesmos. Ou seja, o poder das escolhas. O poder das escolhas. Nós escolhemos, gente. Nós escolhemos. E ao escolhermos, precisamos ter muito cuidado. Porque podemos estar condenando toda uma geração futura. No versículo 27, portanto, os homens são livres segundo a carne. E todas as coisas que necessitam lhes são dadas. São livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar os homens tão miseráveis como ele próprio. E aí ele fala o desejo do coração dele. E agora, meus filhos, eu gostaria que confiasseis no grande mediador e que desses ouvidos aos seus grandes mandamentos. Que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesses a vida eterna conforme a vontade do seu Espírito. E aí ele diz, não escolham conforme a carne, não escolham o mal. Gente, a nossa vida é feita de escolhas. As escolhas determinam o que nos tornamos, as escolhas determinam para onde iremos depois dessa vida. Como disse o presidente Nelson, as escolhas determinam com quem viveremos depois dessa vida. As escolhas determinam o grau de glória que alcançaremos depois dessa vida. As escolhas determinam o nosso destino eterno. E esta semana eu conversava com a minha filha, porque ela foi criada na igreja, ela nasceu na igreja, e ela estava muito triste, porque ela viu algumas amigas de adolescência dela fazendo alguns podcasts contrários ao que nós ensinamos na igreja. Algumas questionando o bispo, o seu manto sagrado, algumas questionando o profeta Joseph, o livro de Mórmon, a veracidade da igreja, se utilizando da mídia social para influenciar outras pessoas, para dizer, olha, a igreja não é tudo isso. Olha, o profeta, ele cometeu falhas. Olha, a missão não é o melhor tempo da sua vida. Joseph foi um enganador. Não acreditem nos seus líderes. Através de vozes doces, a gente pode sentir a influência maligna do Satanás. E eu vi a minha filha muito, muito triste, porque
porque essas jovens cresceram com ela, mas escolheram um caminho contrário. Que bom que temos um mediador e que a gente sabe que mesmo que se em algum momento da vida a gente se pôr no caminho contrário, esse caminho tem volta. A gente pode voltar e a gente pode ser abraçado por esse Salvador que redimiu e que está disposto a nos perdoar. Mas existe um tempo para isso, gente. E esse tempo se chama hoje. O arrependimento tem que ser nessa vida. Tem que ser na carne. E às vezes a gente é enganado pelas sutilezas de Satanás. E que pena que tantos jovens estão sendo enganados, estão sendo acorrentados, como Lamã e Lemuel, e nem percebem. E eu gostaria de finalizar essa parte que eu achei bárbara, que é ele dizendo: disse-vos estas poucas palavras, meus filhos, nos últimos dias de minha provação. E eu escolhi a boa parte, de acordo com as palavras do profeta. E não tenho outro objetivo que não seja o bem-estar de vossa alma. Amém. Elei, um profeta de Deus, um pai de família, se despedindo dos seus filhos e dizendo que nos últimos dias de sua provação ele escolheu a boa parte. E ele seguiu os profetas e aconselhando que eles sigam o profeta, que eles sigam Nefe e que eles escolham a boa parte. E eu fiquei pensando, será que poderíamos chegar no final da nossa vida, fazer uma retrospectiva e dizer um dia para os nossos filhos: eu escolhi a boa parte. E o meu objetivo foi apenas o bem-estar eterno das nossas almas. Que a gente tenha o desejo de prevenir o nosso próximo, que a gente tenha o desejo de continuar sendo fiel, que a gente tenha o desejo de ler o livro de Mormon todo dia, porque o profeta também prometeu que ao ler esse livro, todos os dias faremos melhores escolhas. E se fizermos melhores escolhas na vida, nossa posteridade será abençoada. Que o Senhor nos abençoe. Possamos continuar aprendendo a cada dia com esses ensinamentos que nos tocam o coração. E que sintamos o amor do Salvador, os braços do Salvador. Obrigada, gente.